Bom dia, Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje, 1º de outubro de 2024, estamos aí para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje a nossa reflexão será sobre a igreja em Sardes, a igreja da era cristã, de 1517 a 1730, uma igreja também da era da Reforma, né? Do monge Martinho Lutero, um monge católico, onde um dia, ao ler as Escrituras, o livro de Hebreus 10, 38 e 39, onde diz que o justo viverá pela fé, os olhos espirituais de Martinho Lutero foram abertos e ele começou a buscar mais e mais conhecimento da palavra, e ali ele apresentou 95 teses, mostrando as falhas que o papado naquela época criou, né? As 95 teses que contradizia a palavra de Deus, o qual ele já está tendo conhecimento. Lá em João 32, a palavra de Deus é bem clara, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica, ao lê-lo, o livro de Hebreus, ele foi aberto os olhos espirituais, onde diz que o justo viverá pela fé. Essa fé é a fé em Deus e não ao Papa ou a outros deuses. Ele fala que é a fé em Cristo, a fé pela graça de Cristo, a fé pela glória de Deus. É isso que precisa. O justo precisa ter essa fé em Deus, o Criador de todas as coisas, e não a outros deuses que surgiram com histórias, né? Então, Martinho Lutero escreveu ali 95 teses e colocou ali no mural do seminário onde ele estudava. Isso aí criou grande polêmica, né? O Papa mandou chamá-lo e ele foi excomungado, ele foi expulso, e o Papa ainda que procurou a maneira de matá-lo. Mas a Bíblia diz que ele procurou também com a estratégia fugir do Papa, e ele morreu de infarto. Ele deu infarto, chegou à morte, mas ele conseguiu essa reforma, conseguiu ter os seus seguidores, né? Para a Igreja Católica nós somos protestantes, porque somos seguidores de Cristo. Eles acham que nós somos seguidores de Lutero. Ao contrário, Lutero é como um de nós, somos seguidores de Cristo. Ao lê-lo a Bíblia, ele teve um grande conhecimento, foi aberto os olhos espirituais, assim como o meu, e o seu, e os demais, né? E viemos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ali, uma das 95 teses, o que mais impactou Martinho Lutero foi a indulgência, né? A indulgência foi um absurdo, o Papa cobrando ali das pessoas o pecado, né? Para perdoar a pessoa, ele cobrava ali por cada pecado. Um pecado, quem roubou uma galinha pagaria uma taxa de tanto. Quem matou alguém pagaria uma outra taxa de tanto. E ali ele perdoaria. Sendo que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e não cobrou nada, foi de graça. E não foi pago monetariamente, foi o sangue de Cristo que nos purificou. E ali também tinha as penitências, as promessas que a igreja exigia, ainda exige até hoje, né? As procissões, as promessas, enfim, tudo isso aí contradiz a Bíblia. E Martinho Lutero lutou contra isso e conseguiu ter seus seguidores, assim, para seguir a Cristo, seguir a Bíblia Sagrada. Amém? E ali aconteceu as perseguições contra ele, e falar do purgatório, né? Um castigo severo para pagar os pecados, né? E Jesus elevou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. E ali começa a história da igreja de Sardes. A igreja de Sardes também, como as demais, era igreja idólatra, não conhecia o Evangelho. Só depois que o Evangelho chegou naquela igreja, naquela cidade, foi que o pessoal que frequentava aquelas igrejas começaram a abrir os olhos espirituais, passaram a conhecer a verdade. Mas na verdade, antes do Evangelho, eles seguiam a vários deuses, assim como as demais igrejas que não conheciam a palavra de Deus. Seguiam a outros deuses, né? Adoravam imagens e esculturas. E a deusa lá de Sardes era a deusa Cibele.
Segundo a história, a deusa Cibele era a deusa que ressuscitava mortos. O único que ressuscita mortos mesmo é Cristo, né? Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Enfim, Jesus é o único que tem o poder de ressuscitar mortos. E essa deusa, enganando o povo, diz que ressuscitava mortos. Isso aí tudo era espírito de engano, né? Como os espíritos, a maioria fazem hoje. Fala que os mortos falam com os vivos. É engano, os mortos morreram para sempre. Só no dia de julgamento é que eles serão ressuscitados por Cristo. Não pela rainha, não pela deusa Cibele, mas por Cristo, para o julgamento final. Então na igreja de Sardes, Jesus também manda uma carta para eles, né? Manda João escrever esta carta. Está registrada lá em Apocalipse 3 do 1 ao 6, onde ele diz: ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vive e está morto. Então Jesus se identifica que ele é aquele que tem os 7 Espíritos e que anda sobre as igrejas. E ele conhece as obras, assim como as demais igrejas. Ele conhece as obras de todas, as obras boas e as obras más. E aqui ele começa a cobrar daquela igreja para ser vigilante. Não, primeiro começa a falar que ela diz que vive e está morta. Hoje em dia, infelizmente, existem muitas igrejas que acham que estão vivas, mas estão mortas espiritualmente. Inclusive igrejas bonitas, igrejas grandes, mas não vivem os princípios da palavra de Deus, né? Para eles, acham que pode tudo, né? Que Deus é amor, mas não fala que Deus é justiça, não prega a justiça de Deus. E a igreja tem que pregar as duas coisas: Deus é amor e Deus também é justiça. E aqui o Senhor continua dizendo: ser vigilante e fortaleça as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui o Senhor começa dizendo que não achou a obra perfeita. Tem igreja que infelizmente acha que é só ir lá pregar a palavra e pronto. Não, as obras do Senhor é ajudar o próximo, é fazer obras sociais. É a igreja que intercede pela cidade, intercede pelo país. É uma igreja que apacenta as ovelhas, visita as ovelhas, cuida das ovelhas. Isso é que é a igreja de Cristo. E não muitas aí que aproveitam, né, das ofertas do dízimo e ficam passeando, conhecendo vários países e nada faz pelas ovelhas, né? Apenas pega o melhor da ovelha e vai desfrutar. E essa igreja, ela está morta para Cristo. E aqui ele começa a trazer um alerta. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Lembra-te das palavras, dos ensinamentos do Senhor. O Senhor tem ensinado, as pessoas têm ouvido, mas não têm dado importância aos ensinamentos e à palavra de Deus. E continua sendo uma igreja bonita, grande, mas não vive os princípios do Senhor. E aqui ele começa dizendo, né? Vigiai, eu virei a ti como ladrão. Esse ladrão aqui não é como o ladrão do arrebatamento, que ele virá como ladrão no momento em que espera. Ele virá como ladrão porque o ladrão ele não avisa quando ele vai a uma casa para fazer arrombamentos, para tirar algo daquela casa. Então o Senhor fala que ele virá aquela igreja como um ladrão. E ali ele tirará o Espírito Santo daquela igreja. E aqui ele continua dizendo: tem uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Nas igrejas, é lógico, nem todos são pessoas indignas. Existem pessoas dignas, existem pessoas que vivem os princípios de Deus. E ali ele fala que esses que são dignos continuarão com ele, viverão com ele. E aqui vem a promessa: aquele que vencer
será vestido de veste branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o meu Pai aos anjos diante do meu Pai. Eu falei no estudo anterior da igreja de Tiatira, e aqui também na igreja de Sardes, onde tem um versículo que fala, né, que jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Existem muitas igrejas, amados, que acham que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí ele vai lá, se converte hoje, acha que já foi escrito o livro da vida, realmente acha não, foi escrito no livro da vida, e aí porque o nome dele já está escrito no livro da vida, ele pode fazer o que ele bem quer. Ele volta às práticas do pecado, e ali achando que ele já está salvo, já tem lá a credencial da salvação. E é um engano, aqui é bem claro. Eu jamais riscarei seu nome do livro da vida se você permanecer firme, né? Serão apresentados vários livros, entre eles o livro da salvação, o livro da vida. E ali aqueles que não permanecerem não serão colocados no livro da vida. Amém? Não, existe o livro que quando você se converte, é escrito naquele livro, mas existe o livro que vai ser escrito só apenas os que permanecerem. E se você vive nessa prática, seu nome não estará nesse livro. É por isso que muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizei, curei e tal. Isso vai falar abertamente. Afastai de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço, que o nome dele não consta naquele livro. E a promessa é as vestes brancas, né? Nós iremos estar com as vestes brancas, ou seja, pureza, lavado e remido pelo sangue de Cristo, e teremos acesso à sala do trono. Aqueles mártires, a Bíblia fala que eles já estão com as vestes brancas, esperando o final da grande tribulação, que muitos ainda irão se entregar à sua vida e não permitir que o inimigo venha colocar a marca da besta. E ali eles serão salvos. Então, permaneça firme no Senhor, com essas vestes brancas, tendo a certeza que seu nome foi escrito no livro da vida, e ele não será apagado nem riscado, ele será apresentado no livro dos que permaneceram firmes. Amém? Que este estudo venha abrir seus olhos espirituais e você venha crescer buscando mais e mais conhecimento da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O justo viverá pela fé. A fé em Deus, a fé em Jesus, a fé no Espírito Santo, e não a outros deuses, imagens e esculturas. Deus odeia as pessoas que adoram essa imagem e essas escrituras. Por isso ele está te dando a oportunidade de você ter a fé e buscar apenas nele. Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Jesus que pagou o alto preço por mim e por você. Não precisa mais da indulgência. Papa nenhum tem poder de levar a salvação, de pagar os seus pecados. E o pagamento dos seus pecados não é financeiramente. O pagamento do seu pecado já foi feito na cruz do Calvário por Cristo. Basta você arrepender-se e viver os princípios de Deus. Amém? Portanto, divulgue esse vídeo, mande um link, compartilhe, faça chegar a toda a Judéia, Samaria com o fim da terra. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças, te agradecemos por essa palavra, por esse ensinamento, que possamos, Pai, deixar de adorar outros deuses e adorar somente a Ti, pois Tu és o Salvador, um Criador e Salvador da humanidade. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltado é Teu santo nome. Amém e amém. Amém, amados. Tenha um bom dia, fica na paz e Deus na direção sempre. Shalom, um abraço, um beijo a todos. Ficam na paz.